bom, vamos ver um segundo algoritmo que não é necessariamente uma melhoria em relação a esse para a eficiência, mas certamente é uma melhoria para a elegância do código e vai ser legal dar uma comparada entre eles. Então, esse é o Bubble Sort 1. Vamos ver um outro cara aqui. Bubble Sort 2, que recebe um vetor V de tamanho N, e o que ele vai fazer? Ele não vai usar mudou, não vai usar flag, não vai usar nada. Vai melhorar bastante nesse sentido, gente. Ó. Eu vou percorrer para J igual a 0, J menor do que N, J mais, aí essa parte eu acho bem interessante, porque esse J não está fazendo nada além de contar iterações. É uma coisa que a gente vai ficar claro. Reparem nisso conforme eu avançar. Então, para J igual a 0, J menor do que N, J mais, um segundo laço aqui, para I igual a 1, mesmo laço dali, ó, I igual a 1, I menor do que N, I mais, se VI menos 1 maior do que VI, troca VI menos 1 com VI. Esse código é bem menos feio, né? Concorda comigo? Agora, olha que interessante. Enquanto esse código aqui era meio óbvio que ele resolvia o problema, porque por definição eu só parava quando eu tinha testado todo o par adjacente e ele estava na ordem certa. Né? Assim, se eu parei, se eu terminei esse algoritmo aqui da direita, é porque está ordenado. Esse aqui está na confiança, ele está na fé, né? Ele fala assim, depois de N iterações do laço de fora, deixa eu pegar outra coisa, senão fica muito poluído. Depois de N iterações do laço de fora, eu termino e confia, trust me. Né? Porque concorda? Que é isso, ó, essa parte de dentro é exatamente a mesma dessa, sem o mudou, porque eu não preciso de flag. Então o que eu estou fazendo, vamos pensar na semântica. A parte de dentro é, percorro o vetor inteiro trocando adjacentes. O que esse algoritmo está argumentando implicitamente é, depois de eu fazer isso N vezes, está ordenado. Certo? É isso que ele está dizendo. Né? Essa parte de dentro, só para não ficar confuso, né? Essa parte de dentro custa da ordem de N. Né? Então, N vezes N, isso aqui vai ser, obviamente, algo da ordem de N quadrado. Tá? Né? Esse cara aqui tem N da ordem de N iterações, esse aqui também. Esse algoritmo é N quadrado, não quero enganar ninguém aqui. Mas o ponto é, esse algoritmo é muito confiante. E agora a gente precisa achar um argumento do porquê que ele termina depois de N iterações. Por que ele tem certeza que vai estar ordenado? E eu acho que eu tenho um argumento bem elegante para isso, é parte da brincadeira que eu falei. Eu não gosto do Bubble Sort como algoritmo, mas eu gosto dele como oportunidade de analisar e projetar algoritmos. Né? Que é o seguinte, esse é um algoritmo simples, que não é óbvio porque ele funciona. E a gente vai precisar de um argumento bem espertinho aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu estou fazendo o deslocamento da galera, que eu vou apagar isso e fazer um vetor genérico aqui que vai servir melhor ao nosso propósito. Imagina que eu tenho um vetorzinho V aqui, mas daí eu tenho um cara super especial. Aqui numa posição singela, eu tenho o M minúsculo, que é o menor de todos os elementos. Eu estou dizendo que ele é o menor elemento desse vetor. Tudo bem? Daí eu vou fazer uma daquelas passadas do algoritmo. O que vai acontecer quando a bolha pegar aqui, né? Ou seja, quando o I estiver aqui e eu estiver comparando o I menos 1 com o I. Desculpa. Esqueci a ordem que eu estou... Só um complemento. Ele é o maior de todos, não o menor de todos. Foi uma besteira. Ele é o maior de todos. O que vai acontecer quando a bolha estiver aqui? Né? Ele está na posição I menos 1, o I é o I desse laço aqui, tá? Pode pensar nesse algoritmo ou naquele, é o mesmo I. O que vai acontecer? Se ele é o maior de todos? Vai trocar, independente de quem for, vai trocar. Certo? Só que daí ele vai estar aqui na próxima iteração. Né? O outro cara está aqui e o irmão está aqui. Daí vem a bolha e vai trocar. Quando eu encontro o maior elemento,
Sempre que ele estiver à esquerda da bolha e alguém à direita, se ele é o maior elemento, por definição ele vai trocar. Onde que o maior elemento termina? Pensem que todos são distintos, tá? Que não tem empate. Onde que o maior elemento vai terminar essa brincadeira? Vai terminar na última posição, né? Na posição n-1. No fim desse laço aqui, ele vai ser arrastado para o fim do vetor. Não tem o que fazer. Certo? Mesmo laço daquele algoritmo, o laço interno é o mesmo. Isso quer dizer, então, que agora eu tenho um argumento do porquê que esse algoritmo termina depois de n iterações. Porque depois de uma passada desse laço interno, o maior de todos os elementos está na última posição. Daí repete o argumento para o segundo maior, que está lá em algum lugar do vetor. Quando eu encontro ele, eu começo a arrastar ele até a penúltima posição. Ele só não vai trocar com o último, obviamente, mas eu troco ele até o penúltimo. Na terceira iteração, o maior e o segundo maior já estão lá no final. Eu vou eventualmente, eu não sei onde ele está, mas eventualmente minha bolha encontra o terceiro maior, o antepenúltimo maior, né? E eu arrasto ele para o final do vetor. Tudo bem? Esse algoritmo, e aquele também, né, os dois algoritmos vão colocar pelo menos um cara no lugar certo, vamos dizer assim, por iteração. A ideia do Bubble Sort, claro, é que ele desfaça muito mais coisas no meio do caminho. Mas basicamente, quando ele encontra o maior elemento, ele vai começar, as bolhas dele só vão servir para arrastar o maior elemento para o final. Só isso que ele vai fazer. Ele não vai trocar mais ninguém. Ele fica trocando só o maior elemento com o adjacente. Daí na segunda iteração, quando ele encontra o penúltimo maior, e assim por diante. Tá? O segundo maior, não penúltimo, é o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Então, depois de uma iteração, eu tenho o maior na posição correta. Depois de duas iterações, eu tenho o segundo maior também na posição correta, na posição n-2. Depois de 3, eu tenho 3 elementos na posição correta. E depois de n iterações, está todo mundo na posição correta. E o algoritmo acaba. Vejam que interessante que é o mesmo argumento que eu uso para dizer que esse cara está correto, porque esse cara ia terminar de qualquer jeito, mas não era óbvio que ele ia terminar me entregando o vetor ordenado. Perceberam? Eu uso esse argumento para dizer que, olha, tranquilo, depois de n iterações, se eu colocar n sobre 2 aqui, eu não garanto nada. Mas se eu tiver de 0 até menor do que n, depois de n iterações, ele vai entregar o vetor ordenado. E é o mesmo argumento que eu uso para dizer que esse termina depois de n iterações. Porque o critério dele é terminar quando não tem mais mudança. E não é óbvio, a princípio, que depois de quantas iterações não vai mais ter mudança. Mas pelo nosso argumento, depois de n iterações, está todo mundo no lugar certo. Nem que seja colocando de 1 em 1, mas todo mundo vai estar no lugar certo. E ele termina. Então os dois algoritmos são da ordem de n² no pior caso. Esse pode ser melhor porque ele tem esse mudou. Ele pode parar antes, se o vetor estiver ordenado ele pode parar antes, mas eu não vou nem aprofundar nisso porque ele é muito feio, a gente vai fazer coisa melhor do que isso. A gente vai analisar um Bubble Sort melhor do que esse cara, mas vai ser usando outras ideias. Mas tudo bem, tá claro então com a análise dos dois algoritmos, por que eles terminam corretamente, por que eles terminam no tempo quadrático no pior caso? Pode falar. No pior e no pior caso dá igual, né? O Bubble Sort 2, ele não aproveita o fato do vetor estar ordenado de nenhuma forma. E é isso que a gente vai tentar melhorar agora com o Bubble Sort 3 e 4. Tá? O Bubble Sort 3, eu vou fazer a mudança ali em cima mesmo. Ela é muito sutil, mas eu acho ela bem legal. Que assim, sabe essa ideia que eu acabei de falar para vocês? De que depois de uma passada, o maior elemento está na última posição. Depois de duas passadas, o segundo maior também está na penúltima posição, também está na posição correta e assim por diante. Isso significa que esse cara aqui não precisa ir até n toda vez. Então o Bubble Sort 3 é simplesmente n menos j. Na primeira iteração, j é 0, ele vai até o final, até n-1, tranquilinho, fazer certinho. Mas depois da primeira iteração, a última posição já está com o maior elemento, com certeza. Eu não tenho mais que comparar o n-2 com o n-1. Eles nunca vão trocar, eu já pus o maior elemento lá. Então ele vai até menor do que n-1, ele vai até a n-2 para trocar, até a anterior. Tá? Colocando numa imagem para vocês enxergarem isso, porque não é óbvio a primeira vez que a gente fala, é algo assim, eu tenho um vetorzinho V aqui, e depois de J iterações, deixa eu ver aqui, depois de J, a primeira 0,
Aqui o último cara é n-1, né? Os n menos j último elementos, acho que é isso. Os n menos j último elementos já estão ordenados. Esses caras aqui, ó, tá indo de n menos j até n-1, depois de j iterações. Esses caras são os maiores ordenados. Tá? Não só eles são os maiores elementos do vetor, mas são na ordem correta. Tá? Isso não é uma prova, mas o argumento, só para a gente pensar, é aquilo que eu falei. Olha, na primeira iteração, o maior elemento é colocado na última posição. Na segunda, é o segundo maior, que vai colocado na penúltima. Então eu estou ordenando do fim para o começo, mas eu estou ordenando, né? Aqui vai estar sempre os maiores ordenados em ordem crescente, depois de j iterações. Isso significa que nessa parte do vetor eu não tenho mais por que mexer. Né? Se de n-j até n-1 estão os maiores ordenados, já foi. Esses aí já estão lá. Por isso que o bubble sort 3, eu posso colocar esse critério diferentinho aqui. Né? Eu posso pôr n-j aqui como critério de parada. Ele para um pouquinho antes. Tudo bem? Essa mudança? Esse foi fácil, né? Esse eu não tive que escrever muito mais, né? O negócio é que, infelizmente pra gente, essa mudança não melhora muita coisa. Melhora uma constante, né? A gente se aproximou do pior caso do insertion sort. Lembra que o insertion sort a gente ia deslocando a galera, e só que no início o prefixo era pequeno. Aqui é o contrário, aqui no início eu passo pelo vetor grandão, depois o vetor vai diminuindo, a parte relevante vai diminuindo. Então, em vez de ser n mais n mais n mais n, que dá n ao quadrado, é n mais n-1, mais n-2, mais n-3, tal, que a gente sabe que dá uma soma de uma PG, de uma PA, de uma progressão aritmética, né? Que vai dar n vezes n-1 sobre 2, que dá n quadrado também, a menos de uma constante. Quer dizer, o bubble sort 3, no pior caso, e o pior e o melhor deles são iguais, né? Ele leva metade do tempo do bubble sort 2, por causa dessa diferença aqui. Tudo bem? Né, intuitivamente, alguns laços ele vai parar muito mais cedo quando J é grande, outros ele vai parar quase nada mais cedo quando J é pequeno. Na média ele para na metade desse cara aqui, né, desse laço de dentro. Mas ainda é crescimento quadrático, ainda é um laço dentro de outro laço. Quer dizer, um laço dentro de outro laço, né, então ainda dá comportamento quadrático. Tudo bem? Tudo bem, essa análise rapidinho aqui. Tá claro porque que ele ainda é o de n quadrado, eu posso deixar isso aqui porque está correto ainda mesmo com a mudança, só tem uma constante sobre 2 lá, porque esse índice está crescendo. O índice J está crescendo, o limite está diminuindo, né?